Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o podcast do Dia Internacional das Mulheres e eu estou aqui com mulheres maravilhosas para conversar com vocês. O nosso tema de hoje é investimento para mulheres, rentabilizando dinheiro e aumentando o patrimônio. Eu sou Renata Greco, publicitária de Relações Públicas, economista comportamental, tenho 10 gatos, 2 filhos e uma paixão enorme por educação financeira. É com vocês, mulheres. Quem vai se apresentar primeiro? Posso começar. Bom, meu nome é Patrícia Cosentino, trabalho na empresa Nadal há 32 anos. Eu sou casada, mãe de 2 jovens já, um universitário e outro a caminho, agora vestibulando. E também sou mãe de uma menininha, uma cachorrinha Molly. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou Priscila Kulai, eu estou na Nadal há mais de 30 anos também. Estou na área de finanças, sou diretora para auditoria interna, eu sou membro da Previdal, faço parte do Conselho Fiscal, sou presidente do Conselho Fiscal, sou mãe da Lorena, de 17 anos, do Felipe, de 15 anos, da Gaia, uma bulldog inglesa, de 6 anos, e sou casada com o Fernando e sou muito feliz. Enfim. Eu sou a Vanderly Bertelli, estou na Nadal há 23 anos, um pouquinho menos, sou diretora de controladoria para a América Latina, mãe da Melissa, de 21, da Marina, de 14, também tenho uma gata e uma cachorrinha. Então, o meu marido é que tem que se virar, né, com as 4 mulheres da casa. As 5 mulheres da casa. Show, gente. Para começar, entrando no nosso tema aqui, eu vou falar uma citação aqui, que investir não é apenas para quem tem muito dinheiro. É uma citação bem recorrente, né, gente? Infelizmente, as pessoas ainda têm problema com relação a isso. Um certo tabu quando se fala de dinheiro. Tabu de falar de dinheiro, um certo conceito de que quando a gente está falando sobre investimento, finanças, é coisa para quem tem dinheiro, não é para mim. Então, a ideia aqui é a gente quebrar um pouquinho disso. Então, citação: investir não é apenas para quem tem muito dinheiro, mas sim para quem tem controle, quem quer ter controle financeiro e formar uma poupança para a realização de sonhos. No entanto, gente, vou citar aqui uma outra pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio, de que 80% das mulheres brasileiras estão endividadas. Ou seja, a gente começa a falar: vamos guardar dinheiro, vamos investir, vamos rentabilizar, vamos trabalhar melhor com esse dinheiro para realização de sonho. Só que para guardar dinheiro, tem todo um trabalho que tem que ser feito antes. E esse trabalho é organização financeira. Nesse sentido, como vocês aconselham mulheres Brasil afora a darem esse primeiro passo? Sair do ciclo de ganhar, gastar ou, às vezes, até se endividar e ganhar para pagar dívidas, para ganhar, gastar e guardar parte, né? Sempre sobrar uma partezinha, não importa quanto, independentemente se é 1, 3, 5, 10% do que ela ganha, mas que ela tenha sempre este hábito, esse ciclo virtuoso financeiro. Como que vocês aconselhariam essas mulheres para começar? À vontade, gente. Eu posso começar. Bom, eu acho que você já falou um pouquinho, Renata. Eu acho que, antes de mais nada, exige um pouquinho de disciplina, né? A organização exige um pouquinho de disciplina. E é preciso parar, né, esse ciclo de ganhar, gastar, parar e ver o orçamento. O que é ver o orçamento? É tão simples isso. Na verdade, é o quanto eu ganho, e onde eu gasto e o quanto eu gasto em cada uma das coisas, né? Então, assim, é ter noção do dinheiro que se administra, que entra e sai. Uma outra coisa que eu acho que, depois de feito isso, eu posso desprezar ou tentar eliminar alguns gastos que são desnecessários. A gente sempre acaba gastando em coisas que talvez não precisem, ou se a gente tem uma meta, um objetivo, a gente pode deixar de gastar aqui, tá? Mas eu acho que o que motiva uma pessoa a parar e querer guardar dinheiro? É ter meta. Eu quero comprar um carro, eu quero comprar um apartamento, eu quero viajar, eu quero fazer um curso. Então, isso quantifica o quanto eu preciso gastar. Então, eu acho isso muito importante. Esse raciocínio de eu preciso tanto para poder atingir... Você falou em realização de sonho. Eu falei em meta. Na verdade, as duas coisas... É a mesma coisa. A mesma coisa, tá?
Então, eu acho que isso para mim é muito importante. Essa primeira disciplina, o conhecer o que tem, para depois estabelecer as suas metas ou sonhos. Eu acho que passa muito pela... né, a Pri falou, organizar, mas tem que estar no papel. Você tem que anotar. Né? Você tem até um dado interessante quando a gente fala de processos decisórios, né, em economia comportamental, é que quando a gente guarda dinheiro simplesmente pelo dinheiro, o número não atrai, ele não é sedutor, ele não é legal. E ao mesmo tempo que você está olhando somente o número, sem ter um sonho por trás daquilo, sem ter uma narrativa por trás daquilo, a gente vai dar um passeio no shopping, sai de casa, né, na porta da rua, às vezes você vai entrar no mercado, tem um apelo de consumo gigantesco, muito sedutor, muito prazeroso. Então, como é que nessa guerra de narrativa eu vou pensar ou simplesmente numa linha de orçamento ou num prazer? Então, realmente, o poupar, ele precisa ter, de pano de fundo, uma narrativa, porque é esse propósito, é esse prazer que a gente tem que ir atrás. É trocar o prazer imediato pelo prazer de médio e longo prazo, né? Porque aí quando você tem uma meta, não vai ser, muitas vezes, do dia para a noite. E é muito fácil ir num aplicativo comprar alguma coisa rápida, né? E no outro dia tá na sua casa, inclusive. Nem precisa mais passar, né? Na porta do mercado. O Instagram te traz vários, né? apelos, todas as redes, hoje em dia, elas são muito apelativas. Então é muito fácil cair na tentação. Mas por isso que eu digo, assim, eu sou da área contábil, então, assim, planilha de Excel, minha vida, né? Então, eu sempre tive, desde o início da minha carreira, uma planilha onde eu colocava qual era o meu salário, o que eu gastava. E aí, dessa forma, você olha e fala, gastei nisso aqui, né? Não precisava. Então, próximo mês, não vou gastar. E era um salário bem apertado, gente. Bem apertado. E eu lembro que eu comecei a trabalhar com 15 anos. Né? E aí, sei lá, na época, né, aquele saudosismo, comprar ações da Telesp, né? Era um investimento, gente. Foi longe. Né? Os jovens que nos ouvem não vão nem saber o que é Telesp, mas por no Google. Exato, né? Mas eram ações, quando você comprava uma linha telefônica, vinha junto as ações da empresa, né? De telefonia. E aquilo valia muito, rendia, né? Então, assim, aos pouquinhos eu fui juntando dinheiro para poder comprar uma linha telefônica. Eram incentivos, Vanderly, assim, de casa, de ver esse exemplo familiar, porque eu acho que também passa muito uma questão. É verdade. Tudo a gente sempre fala de educação, mas como isso é na nossa vida, né? Porque tem pessoas que, de fato, têm mais dificuldade de falar não ao consumo, de abrir mão do prazer. Sim, né? Porque o apelo está ali a todo momento na nossa frente. Eu acho que cada vez mais até. É isso mesmo. É fundamental. É isso mesmo. O Jeff Bezos, da Amazon, uma das metas dele lá atrás, quando ele estava ainda, né, em crescimento, era fazer as pessoas comprarem com um clique. Sim. Então, ok, que para o negócio dele e para o patrimônio dele, isso foi perfeito. Mas fez um estrago gigantesco do ponto de vista de automatismo de consumo. Então, as pessoas... Era muito simples. Sabe aquele momento em que você... Nossa, vi, legal, gostei. Um clique você comprou? 5 minutos depois, quando você aciona o seu sistema deliberativo do cérebro, que deixa o automatismo de lá, começa a pensar, as pessoas se arrependem. Mas ele pode clicar e cancelar. Tudo bem, mas já está feita. Né? Às vezes pode até... Ele tinha isso como risco. Então, se 100 pessoas compram, 20 cancelam, a compra por um clique ainda assim valeu a pena. Então, mas eu acho que você falou um ponto muito aliado com o que você falou, Patrícia. Eu acho que por exemplo, eu tive muito isso em casa, né? Sempre se falou muito, olha... Meu pai e minha mãe, eu consegui atingir isso, porque eu poupei. Então, havia essa discussão na mesa, quando a gente estava na sala. Então, assim, não é todo mundo que tem isso, o privilégio de ter isso, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que infelizmente, falta muito nas casas, nas famílias brasileiras, né? Eu tive um exemplo também. Que facilita muito. Facilita muito. E, sabe o que eu faço? para conter esse impulso. Exatamente. Porque a gente discute sobre isso. Eu discuto sobre isso com os meus filhos. Você sabe o impacto, eu sempre falo muito de consequência, né? Ações e consequências. Você sabe o impacto de clicar, pagar e
quanto isso vai pesar para você, o quanto isso vai comprometer uma outra coisa que você gostaria de ter, eu faço eu faço com que eles tenham esse pensar. Não digo que eu consigo ser 100% feliz, né, nos meus argumentos, mas o importante é eu persistir, né? O educar envolve muita persistência e perseverança. Uma disciplina que eu tenho para enganar o cérebro, né, disso aí, que eu faço. Pode ser na Amazon, na Shein, em qualquer lugar. Eu vou colocando no carrinho as coisas que eu quero, mas deixo lá. Eu nunca compro na hora. É difícil ter essa, né, segurar. Mas eu deixo no carrinho, no outro dia eu vou olhar o que eu pus lá, se eu realmente... Mas você tem que ter essa disciplina de fato, assim, né? Tem que ter esse mindset. E as mulheres, parar para que tem essa coisa de muito mais elementos externos que nos fascinam mais, né? Atração. Exato. Puxa, não basta ter um tênis, você tem que ter 3, 4, né? As blusinhas. Eu não tenho roupa para isso. Exato, nunca a gente tem roupa para nada. Fora as maquiagens, então acho que a gente tem muito mais impulso ao consumo, né, de uma maneira geral, e acho que, e como vem isso, né, externo, de formação, de que você pega várias gerações, de que a mulher foi muito criada para ser sustentada. Claro, nos últimos anos isso tem mudado, tanto que existem estatísticas de que hoje existe a prevalência das mulheres serem as provedoras dos lares, né? Isso hoje já é uma realidade. Então, isso é muito interessante, você pensar como esse comportamento tem que mudar e compete a cada uma de nós, né? A gente falou que todos temos filhos, trazer isso desde casa, eles sendo formados com um mindset diferente, uma cabeça diferente de que cuidado com o consumo. É isso mesmo. Tem muita essa coisa hoje do tigrinho, todo mundo joga no tigrinho, independente, que querem ter muito rápido e não é ganho rápido. Né? Então, isso exige muito esforço, exige muito foco para você, de fato, ter ali um pensamento a médio ou longo prazo, porque tudo é muito imediatista. 2 dados interessantes, Patrícia. O primeiro é a respeito dessa questão das mulheres estarem liderando lares hoje em dia. Uma pesquisa foi feita se eu não me engano, pela FGV, que eu estava com esse dado no episódio anterior, mas aumentou em torno de 10% a quantidade de mulheres responsáveis como responsável financeiro pelo lar. No entanto, não é a mulher em relacionamento, né? Dentro de um relacionamento, em um sistema conjugal. Está casada, né? Exatamente, é o que a gente chama de domicílios monoparentais. Então, as mulheres se separam, se tornam sozinha, né? A responsável pelo lar. E monoparental tem um aspecto muito maior, porque não é que naquele lar ela é monoparental, mas ela tem, de alguma maneira, ajuda desse cônjuge. Não, é que o homem se separou da mulher e dos filhos, e assim a mulher tem 100% da responsabilidade, como se fosse realmente um filho com um único responsável. É o fenômeno da mãe solo, exatamente, chamado de fenômeno da mãe solo. Então, isso faz com que a questão da educação financeira, da responsabilidade, da carga financeira em cima das mulheres, dentro de um aspecto social, aumente muito. Porque, afinal de contas, não é só a administração do dinheiro num contexto familiar. É uma administração de 100% da responsabilidade. Exato, é muito diferente. E tem um segundo dado aqui, que aí é relação a consumo. Vocês já ouviram falar de algo chamado Pink Tax? Pink Tax, ou taxa rosa, é o mesmo produto taxado. Na verdade, não é taxado porque não tem nada a ver com tributação. Ele é cobrado mais caro pelo simples fato, pela roupagem feminina. Então, o mesmo produto fabricado por uma mesma indústria, ele sai para mercado, para consumo, com uma roupagem diferenciada e custa mais caro para mulheres do que para os homens. Ou seja,
não bastando, né, ter todo esse contexto de consumir mais para produtos de pequeno custo. A gente costuma falar em educação financeira que as mulheres, elas consomem mais produtos de menor custo. Os homens têm maiores gastos, mais pontuais, mas para produtos mais caros. Sim. Mas não só a gente tem uma tendência para consumo de produtos de menor custo maior do que os homens, como ainda a gente paga mais caro pelo mesmo produto. O que vocês acham disso? Infelizmente é realidade. É que eu acho que Marketing, né? a gente fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que a mulher é mais suscetível a esse apelo que está constantemente aí aparecendo em várias frentes, né? Seja em lojas físicas, seja principalmente nas redes sociais, seja nos aplicativos, seja... Enfim, eu acho que o apelo, a mulher aparentemente cede mais ao apelo aos pequenos itens, né? Não se importando ou nem checando se é mais caro ou mais barato, dependendo do gênero, e simplesmente gasta, né? Eu acho que a gente volta para a questão da disciplina, a gente volta para a questão do foco, para o autocontrole. Eu gostei do exemplo da Van sobre o carrinho, né? De repente deixar o impulso te levar ao carrinho e colocar vários produtos no carrinho, parar, né? E rever o dia seguinte. É a mesma coisa quando a gente fala que vou responder um e-mail no momento que eu estou um pouco mais nervoso. Exatamente. Né? O mesmo Isso, exatamente. responde, não envia. Vai, Ana, lê no dia seguinte, vê se não estavam. E aí você... Tira a emoção. A resiliência é algo primordial no momento de decisão, e de decisão de compra, principalmente, porque ela contém o impulso. E isso que você fala, eu acho que está muito ligado à questão do impulso, a necessidade de comprar, a necessidade de ter mais de um. Às vezes você tem 3, 4 cores do mesmo item, sabe aquelas coisas? Assim, gostei tanto do item que eu quero ter uma variedade desse mesmo item, por exemplo. Precisa ter. Mas é a razão versus a emoção, né? Então, impulso, Exatamente. né? Versus foco, enfim. Mas esse termo que você falou, como é que é? Pink Tech, eu não conhecia, mas eu acho que o mercado tá indo na tendência de que, já que as mulheres estão mais independentes financeiramente, é um nicho de mercado, né? É isso. Então, eu acho que é natural o mercado propor isso, né? Agora, cabe a nós olharmos e falar, por que eu vou comprar um rosa piscando e o outro só não pisca, mas faz a mesma função, né? Mas é claro que vai chamar atenção o rosa piscando e a gente vai querer o rosa. Muitas vezes, mas é isso, né? O mercado está aí para isso. Eu acho que é a mesma coisa dos algoritmos, né? Total. Então, assim, você pensa alguma coisa, né? Vai te trazer sempre aquilo, né? Então, é papel do mercado, do marketing fazer isso. Agora, também é o nosso papel filtrar aquilo que nos, né, que de fato faz sentido, né? É que a gente tem uma questão, hoje em dia a gente está numa quebra de onda, né? Então é um mundo novo, com algoritmos, com marketing atuando. Tem gente agora, exatamente enquanto a gente está conversando aqui, tem gente pensando como fazer alguém consumir mais. Exatamente. Né? Fazendo... pessoa, né? Exatamente. E a gente está no momento assim, ok, eles estão fazendo isso, as ferramentas tecnológicas digitais proporcionam fazer isso com melhor efetividade e a gente, em contrapartida, não tem educação. A educação para falar, tudo bem, o mercado atua assim, mercado livre, tudo bem, até aí, segue o jogo, como que eu lido com isso a ponto de não me prejudicar financeiramente? E aí tem todo esse outro lado, outro aspecto que, infelizmente, na nossa sociedade, a escola não educa, muitas famílias não educam porque não tem educação financeira e muitas vezes as pessoas deixam para ser educadas dentro das empresas. Quando as empresas começam a diagnosticar no público de empregados que as pessoas estão tendo dificuldade com o trabalho por endividamento, estão se divorciando por endividamento, divórcio figura como uma das principais razões, comportamento financeiro como uma das principais razões do divórcio. Então, tem todo o aspecto, o estrago que é a falta de letramento financeiro e de um bom comportamento financeiro leva para o indivíduo. Então, a gente está ali na quebra da onda. Mais oferta, mais consumo, mais ferramentas e menos
letramento. E aí, como é que a gente faz? Como a gente lida? Então, a gente ainda tem um abismo antes de ter uma... Exatamente, de cultura, de formação cultural mesmo, de formação, de educação, para a gente começar a reverter isso. Até aqui, isso não deu certo. Como é que a gente, como sociedade, começa a trabalhar para melhorar? Sabe o que? Eu vejo assim, infelizmente, nós somos de uma geração muito imediatista e a gente não enxerga um médio e longo prazo. Então, tem todo aquele contexto de longevidade, o quanto que nós vamos viver, o quanto que a gente precisa poupar para o futuro ou pensar que agora, legal, somos saudáveis, somos jovens, e aí, daqui a pouco, né? Como fica isso? Então, eu acho que tem uma questão de conflito importante, mas que as pessoas não têm esse foco necessariamente. Talvez vão começar a ter essa preocupação mais adiante, quando o tempo já estiver mais avançado. E aí você tem outros elementos que não necessariamente seja tão efetivo no contexto de reserva, né, dessa questão do investimento, pensando a longo prazo. Então, esse é um tema que a gente precisa... Já está tarde para a gente começar a falar. Já passou o tempo, né? Já passou o tempo e compete a nós, né, que temos um pouco mais de conhecimento, que tem como vocês falaram, né, essa conversa vinha de casa, os exemplos vinham de casa, mas isso não é uma realidade da população. Não é. Então, como que você conserta isso, né? Como você tenta, de alguma maneira, diferenciar? Porque a escola, como você disse, né, Gina, isso não tem, a escola não vende isso. Não faz parte do currículo a educação financeira. Mas, por outro lado, né, hoje a tecnologia nos traz esses desafios, né, de mais oferta e mais tentações, né, e de ir lá no sofá da sua casa. Mas, por outro lado, a tecnologia também traz muita educação financeira, né? Assim, tem muitos influencers que falam sobre educação financeira. Isso que a gente está fazendo aqui, né, vai atingir muitas outras mulheres. Sim. Então, acho que é utilizar também a tecnologia ao nosso favor, né? E eu ia falar exatamente o que a Van falou, e eu acho o seguinte, tem uma questão de associação, de falar de investimento, de parecer tudo muito difícil, né? De se associar muito ao mercado de ações e de ser restrito a um público muito especialista. Eu acho que todos esses meios, principalmente os digitais, que hoje oferecem um conteúdo muitas vezes simples, de fácil entendimento, que basta você estar, não sei, caminhando num ônibus, ouvindo no carro, em casa, deitado no sofá, para começar a se familiarizar com aquilo. É uma pena que a gente não tenha educação financeira na escola. É material gratuito, né? É material gratuito, podcasts como esse. A gente vê, se você procurar, é por isso que eu falo, a questão do interesse, ter a iniciativa para aprender e buscar sobre isso na internet, você vai encontrar muita coisa, né? Então, assim, não é restrito para um público. A gente tem que trazer isso para a realidade de todo mundo. Investimento não é só ações, existe uma gama imensa, existem tipos de risco, existem perfis, né, de investidores. A gente precisa se conhecer para entender o que a gente quer, para saber onde que a gente quer investir, né? E esses conteúdos explicam isso de forma simples, não precisa complicar. Né? A gente precisa ter um ultra mega especialista para poder fazer uso disso em benefício próprio. Então, acho que é disseminar um pouquinho isso e quebrar esses estereótipos de que é tão difícil e de que está ao alcance de quem só tem dinheiro. Hoje, se você entrar em fundos de qualquer banco digital ou qualquer banco aberto, tem aplicações, tem investimentos que a partir de R$1, de R$5, de R$10, quer dizer, você não precisa ter, né, X mil reais para começar a aplicar ou para começar a guardar dinheiro, entendeu? Então, acho que tem um pouquinho de trazer isso para a realidade do dia a dia das mulheres e dessas famílias que não tiveram ou não têm esse tipo de discussão e né, aprendizagem em casa. Legal. Você sabe que tem aqui eu tenho um dado da pesquisa Forbes, publicou uma matéria que apontava que chegamos à marca de 25% do total de investidores na Bolsa de Valores sendo mulheres. 1,5 milhão de CPFs cadastrados, porém 1,47% do total de mulheres brasileiras. Ou seja, as mulheres, numa pesquisa da Ambima, figuravam com 35% em 2023 dos investimentos. Foi de 28% em 2021 para 35% em 2023. No entanto, na Bolsa de Valores, a gente está falando de 1,1
47% do total sendo mulheres. Por qual motivo vocês acham que as mulheres são mais conservadoras? É uma questão de educação ou perfil? Porque nenhum problema em ser conservadora. Contanto que você esteja... Não, eu fiz o teste, eu entendo, eu sei que eu sou conservadora. É uma linha. Agora, eu sou conservadora porque eu tenho medo, e eu tenho medo pelo desconhecido, que eu acho que é o grande ponto. Qual que é a opinião de vocês a respeito disso? Eu acho que tem muito a ver com o desconhecido. Eu acho que não necessariamente... Pode ser que muitas pessoas falem, eu nem quero tentar porque eu não sei, eu não conheço, acho que eu vou perder. E não é pelo perfil estabelecido, sei lá, aquelas perguntinhas que a gente responde para entender se o perfil é conservador ou mais arriscado e tal. Eu acho que tem mais a ver com desconhecimento do que propriamente relação de gênero com o fato de ser o gênero que determina se é mais arriscado ou não. Tá? E eu acho que, de novo, né, está associada essa questão da mistificação sobre o assunto de bolsa de valores, para ser bem honesta. Bem honesta. E talvez, assim, a gente está aqui confabulando, né? O porquê será, né? Mas concordo com a Pri, pode ser, né, a questão de não conhecer, né, o produto, né, de investimento ali. Mas também, se a gente voltar no dado que você deu, né, de que cada vez mais a gente tem mulheres responsáveis pelo lar, responsável pela família, o risco se torna mais... pesa mais, né? Porque, assim, é aquele dinheirinho que eu tenho, que eu consegui juntar, e hoje eu sou responsável pela minha família, pelo sustento, por tudo. Como é que, mesmo eu conhecendo, porque por mais que você conheça o produto, ações tá sujeito ao mercado. Então, assim, eu vou arriscar aquele único dinheirinho que eu consegui juntar em risco maior, ou eu vou deixar ali, né, guardadinho, mesmo que eu tenha uma taxa de juros menor, um rendimento menor, porque, afinal de contas... depende só de mim, né? É uma responsabilidade muito grande das mulheres, né? De correr esse risco. Então, eu também penso, será que não é por Não isso? tem dinheiro para perder, né? Exato. Eu acho que esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Exatamente. Legal. O multibilionário Warren Buffett ensina que o mercado financeiro foi feito para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes, né? E, nesse sentido, a mulher tem um perfil... né, que é muito positivo do ponto de vista de investimento. Por quê? A gente está falando de cautela, paciência, disciplina e determinação. A gente percebe que as mulheres, as empresas que buscam mais mulheres no seu quadro de empregados, têm notado que esse perfil é muito positivo para a produção, para o controle da empresa, para clima, para várias questões organizacionais. Ou seja, é um perfil extremamente positivo que também pode ser revertido no mundo dos investimentos. Como vocês acham, e eu vou voltar lá no nosso Pink Techs falando, o mercado, os marqueteiros de mercado de venda de consumo, mercado de consumo, nos algoritmos das redes sociais, já perceberam isso. O mercado de investimentos está passos ainda um pouco cautelosos, procurando o público feminino e tentando conversar da maneira adequada dentro desse nosso perfil para atrair mais mulheres para os investimentos. Como vocês acham que o mercado deveria envelopar isso também, né? Como embrulhar esse aspecto positivo das mulheres, esse comportamento positivo das mulheres para investimento e demonstrar que a gente pode ganhar, fazer dinheiro no mercado financeiro. Vamos separar, né? Que a gente até então fala, poupar dinheiro, bota lá para rentabilizar, deixa o dinheirinho lá, né? Sabe o dinheirinho que a mulher trabalhou, o dinheirinho para comprar as coisinhas dela, para rentabilizar, só para não perder para inflação e tá tudo bem. Não, a gente, né, tem o potencial de, primeiro, não trabalhar por um dinheirinho, trabalhar para fazer dinheiro, negociar o nosso salário, negociar o nosso passe, a nossa capacidade de estar lá produzindo dentro da empresa, transformar isso em um dinheiro para aplicar. E esse dinheiro eu vou rentabilizar e fazer ele trabalhar bem para mim, porque eu tenho essa capacidade de buscar sempre o melhor. Eu falo que quem não ganha, né, quem deixa de ganhar também perde, é uma forma de perder. Então, essa conscientização de que, enquanto você está conservadora e você está com medo de arriscar, você está perdendo. Essa seria uma forma, de repente, né, de embrulhar isso. Como vocês acham que o mercado deveria falar mais com as mulheres para explorar esse perfil? Eu acho que
o mercado não acertou o tom ainda da comunicação. Porque se é identificado esse perfil, né, de mais resiliência em gestão financeira, digamos assim, como será que está chegando para nós? Porque, no final do dia, essa mensagem, o investimento sempre foi muito mais focado ali, mais no gênero masculino do que no feminino. Então, vamos pensar, a gente não tem uma longevidade dessa discussão. Será que eles estão, de fato, os marqueteiros do mundo financeiro, estão acertando a forma de comunicar? No meu entender, não. Porque isso ainda não chega. Existem estatísticas de que as mulheres elas são piores em negociação salarial, por exemplo. Né? Dificilmente elas chegam no embate ali da negociação para receber uma promoção ou mesmo para uma contratação. Quanto mais num cenário de perfil de investimento. Então, para mim, ainda tem todo um trabalho ali de foco, de direcionamento de mercado. Esse nicho ainda não está sendo bem trabalhado. Então, para quem é marqueteiro, tem uma série de oportunidades ali que eu vejo com... Eu sempre acho que a representatividade é muito importante, qualquer setor, né? Então, é diferente, eu acho, de ter mulheres falando para mulheres. E hoje em dia, é um ciclo, né? É um círculo vicioso. Tem mais homens no mercado financeiro. Então, são homens falando para mulheres. É aí que eu acho que eu concordo com a Patrícia. Perfeito. Que o speech, né, o discurso, a forma, não casa. Então, quanto mais mulheres nós tivermos, né, especialistas e trabalhando no mercado financeiro, mais talvez essa comunicação vai ser de igual para igual e de uma maneira que as mulheres vão entender melhor, né? Assim como na negociação salarial, quanto mais mulheres na liderança, mais a gente tem, né, chances de ter uma equidade mais justa, né, de salários, por exemplo. Então, você ter representatividade é super importante, porque você tem alguém ali que pensa, né, e que sabe como você pensa, como funciona o pensamento da mulher. Então, eu acho que passa por aí. Sem esquecer, né, que quando a gente fala mulheres, a gente está falando numa gama imensa de pessoas com perfis de diferentes níveis sociais, com disposição, né, e apetite financeiro para investir, cada uma na sua, né, na sua realidade, exatamente. Então, além de perder essa oportunidade de falar com o público feminino, fazer campanhas, de repente, para dentro do público feminino, para faixas, né, faixa de idade, Estratificar, segmentar, sim. a população que eu quero atingir. Quer dizer, na verdade, tem toda uma estratégia por trás disso para entender aonde aquela instituição, né, seja um banco, seja uma corretora, seja o que for, quer atingir. E a partir dali desenhar isso em cima, né? Porque se a gente falar que a população brasileira ela é metade, quer dizer, olha a quantidade de potencial cliente, né, de investidor, de correntista, que você perde não fazendo uma campanha específica, por exemplo. É importante. Que mulheres a gente está falando? De que mulheres nós estamos falando? Porque o Brasil tem uma diversidade muito grande. Sim. Diversos bancos de investimento possuem mulheres atuando como analistas e liderando equipes, o que contribui para uma versão mais feminina do lado de dentro do negócio, né? E outro ponto interessante é que algumas influencers, como a gente já falou, já comentou, das influencers mulheres no mundo de investimento, também impulsionam o público feminino a se interessar nesse tema. A formação cultural não é uma matriz única, gente. A gente sabe que isso... Então, dentro dos bancos de investimentos, já tem elementos femininos que vai dar uma visão... a gente pode estratificar, segmentar dentro desse público, né? Dentro dentro das mulheres, mas ainda assim tem que ser algo voltado para mulheres, né? Conversando com mulheres. E um outro ponto que eu acho interessante aqui, especificamente em previdência, quando a gente fala em dinheiro e previdência, a gente fala de um dinheirão para o futuro. Porque você precisa acumular uma quantia que vai durar por bastante tempo, porque vai complementar a sua renda do INSS ao longo de toda a sua aposentadoria. Então, abrir mão dessa rentabilidade, de multiplicar os seus investimentos
já que as mulheres duram mais do que os homens, né? Estatisticamente não tem nenhuma explicação. Eu já li diversas coisas que falam, é biológico, é uma questão cultural, é porque homens se arriscam mais, não importa. Você pode girar o globo e colocar o dedo em qualquer país. Aquele país, estatisticamente, as mulheres vivem mais do que os homens. Então, a gente junta duas coisas aqui. Na verdade, vou adicionar nesse tempero, eu vou adicionar um terceiro ponto, que o primeiro ponto é que as mulheres são mais conservadoras no investimento, então ganham menos com esse investimento. Segundo ponto, as mulheres tendem a ganhar menos do que os homens. E o terceiro ponto, as mulheres vivem mais e vão precisar de mais dinheiro, uma vez que vivem mais. Como é que vocês enxergam essa situação? Essa conversa é para ontem, né? Porque a gente já está chegando atrasado. Se você colocar todos esses elementos ali na equação, é muito complexo. É muito complexo. E eu penso que esses elementos a gente tem que pensar, a gente tem que considerar, porque tem um grande fator cultural, né? A gente estava em algum momento falando da questão de investimento, ações, tal. O nosso país não é um país de conhecimento, que é fácil essa linguagem. Vem falar de criptomoeda, parece que a gente está falando de assunto alienígena ainda. É muito difícil para a gente, de uma maneira geral, culturalmente falando. Não é só porque por gênero, de novo, mas nosso país, nós não fomos formados para isso. Então, eu vejo que a gente precisa ali de trabalhar muito nesses componentes. As pessoas têm que ter o conhecimento e a claridade de que esses três pilares que você citou, seja a longevidade, seja o conservadorismo, a questão salarial, como que eu vou focar tudo isso para fixar? Né? Não existe base de discussão no final do dia, porque não se fala muito. Né? Então, a gente tem aí um baita desafio. Mesmo como você falou, né, Vandelia? Tem muita internet, a tecnologia traz muito, mas quanto de fato essa conversa é tão transparente? A gente vê muita conversa rasa, né? Bem mais rasa, porque senão aumenta a complexidade, você afugenta as pessoas, né? Eu acho que às vezes ela pode ser até... As pessoas podem até ficar... As mulheres podem se sentir um pouco intimidadas, né? O desconhecimento gera esse medo de falar e isso acaba não fazendo parte de conversas cotidianas nossas, né? Então, se você for numa roda de homens de qualquer geração, desde os 20 até os 70 anos, homens vão falar sobre o dinheiro com muita naturalidade. Mulheres não falam nas suas rodas, em geral. Em geral, tô falando. Obviamente, você pode ter mulheres que discutem e compartilham sucessos ou erros, que eu acho que isso é um dos pontos. Eu acho que você precisa fazer isso, fazer mais parte da nossa realidade. Eu estava pensando aqui, a minha filha tem a mesadinha dela e ela sempre consegue guardar. Em determinado momento, e ela tinha o cofrinho dela, quando ela era menorzinha. Ela falou assim, ai mãe, eu tenho tudo em dinheiro, o que eu faço? Se me dá esse dinheiro, eu vou investir o seu dinheiro. E eu abri uma conta para ela investir, pus num fundo X, dou uma olhada todos e mostro para ela, olha, você começou com tanto, olha como tá. A menina ama ver aquilo, porque ela tá vendo o dinheiro que começou um pouquinho, ela põe sempre um pouquinho mais, porque ela sempre consegue guardar, né? É a noção, acho que você falou, de aos poucos também a gente precisa, né, trazer essa noção de que a gente tem acesso a tudo isso. E se a gente começar a falar com as nossas filhas, com as nossas sobrinhas, com a filha da amiga, com a funcionária que trabalha na nossa casa, com todo mundo com quem a gente tem algum tipo de contato e tangibilizar isso daí, para mim essa é uma das formas de você influenciar. O podcast é uma, a internet, as redes, os bancos, as corretoras querendo vender os produtos são outra, mas trazer isso mais para o nosso dia a dia, sabe? E o mais importante, gente, eu acho que é atingir a camada que de fato tem menos acesso à informação, a conhecimento, e por isso nem tem interesse em conhecer tudo isso. Né? Então eu acho que tem esse componente que a gente precisa quebrar um pouco, né? Porque a desigualdade causa muito isso, né? Infelizmente o país tem muita desigualdade social, econômica, e aí a gente tem esses abismos entre as classes. Então, é ir quebrando, né? É fazer com que cada uma de nós façamos a nossa parte,
incentivar família, amigos, colegas, todo mundo a falar um pouquinho sobre isso. Idealmente, seria colocar nas escolas. Eu acho que Idealmente, sim. seria assim, abranger, né, um público muito maior e desde cedo, mas, né, assim, não é algo que talvez a gente possa A gente estava influenciar ou conversando, né? controlar. Qual que é um dos maiores problemas que a gente vê de endividamento? Cartão de crédito. Você não precisa saber muito para saber que a pior coisa é você se endividar em cartão de crédito por causa dos juros no Brasil, né? Sim, quantas pessoas param para pensar nisso? É tão atrativo passar o cartão e realizar compra? Fácil fazer isso, sei lá. A gente não pensa que o cartão de crédito é uma dívida. Sim, A gente é uma não pensa dívida. nesse É uma sentido, dívida. né? E eles trabalham muito bem quando eles colocam um pagamento mínimo. Coloca Claro. Você quer pagar mais ou menos? Sacada. Né? Se você pensar do ponto de vista cognitivo, eu quero pagar menos. É. Então, pô, esse mês eu tô enforcado, quero pagar mínimo. Ó, tô pagando menos. Só que você não sabe o quanto aquilo vai te custar a bola de neve. E é letramento financeiro. A gente volta na questão. Tudo é educação, gente. Tudo é educação financeira. É falar, é persistência e insistência, né? A gente tem que continuar educando todos ao nosso redor, né? Influenciar, exatamente isso, de influenciar. E por meio dessa influência, conseguir espalhar um pensamento. Isso é uma formação de cultura. Eu acho que toda a cultura, se a gente pegar em toda a história, em qualquer lugar no mundo, a cultura começa assim, por base de uma influência, né? Tem o Yuval Harari, inclusive, fala que o maior formador de cultura é a fofoca. Mas eu adiciono ao pensamento dele, da lei da fofoca, também a conversa sem propósitos fofocais, né? Simplesmente a conversa, a ideia, o aconselhamento, a dica. E aí a gente vai conseguindo fazer com que isso chegue em mais pessoas possível. Gente, foi maravilhoso. Eu quero deixar esse espaço para finalizar, para vocês darem cada uma um recado que quiser, um pensamento, uma dica, um ponto que faltou. Fique à vontade. Aqui é assim, uma conversa entre amigos. Pode começar. Bom, primeiramente, obrigada pela oportunidade. Nosso primeiro podcast. Primeiro de muitos. Mas eu acho que a dica é pensando um pouco para a gente fazer uma autorreflexão, sabe? O que dá para fazer? A gente está aqui, está todo mundo vivo. O tempo que passou, se você não conseguiu economizar ou não investir, nunca pensou nisso, que comece. Que é melhor dar um passo agora do que deixar para mais lá à frente, vai perder mais tempo. Então, acho que é um pouco nessa linha. Bom, eu como acredito que viver é o presente também, eu acho assim, eu acho que a vida é um balanço. Então, eu sou muito adepta de viver o presente, procurar viver bem o hoje também, porque a gente nunca sabe o que espera, mas muito em linha com o que a Patrícia falou, eu acho que a gente tem sempre que pensar que tem, né, um futuro que a gente não conhece. Então, viver o hoje e poupar um pouquinho para a gente garantir um futuro com tanto conforto, com segurança, com tudo aquilo que a gente precisa para estar bem e feliz. Para mim, isso é super importante. Eu vou deixar 2 dicas práticas, né? Já falei as 2, mas... Primeiro, não precisa ser uma planilha de Excel, mas um caderninho e uma caneta. Anota e faça um mapeamento de um mês, né? Anote ali tudo. Quanto eu ganhei, principalmente as mulheres empreendedoras, né? Porque a gente que é CLT, né? Você tem ali o salário no mês, é aquilo, né? Mas muitas vezes, né, tem aquela mulher que vende alguma coisa, que produz um artesanato, alguma coisa, e vai entrando aquele dinheirinho picadinho, né? Durante o mês. Então, faça uma anotação, né? Tudo que eu ganhei todos os dias, tudo que eu gastei com o quê, por um mês. E olhe para aquilo e analise, né? Tá adequado, né? Eu poderia ter deixado de comprar algo, né? Como que eu posso fazer para equilibrar minhas finanças, né? E a segunda dica é do carrinho nos aplicativos. Gente, coloque no carrinho e não compre na hora. Olhe no outro dia. Filha esse, que No outro dia você apaga 80% do que você colocou no carrinho. Então, essas 2 dicas. Legal, bacana. muito ela Essa dica do carrinho, gente, é dica de planejador financeiro profissional. Olha o contador. Porque, gente, a gente tem o nosso, em economia comportamental, a gente aprende que a gente tem os 2 lados do cérebro, o intuitivo
né? Que é dos automatismos, porque desde o momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente toma milhares de decisões. E levantar essa caneta, baixar essa caneta é uma decisão que eu tô tomando. A hora que eu vou tomar banho, o que eu vou comer, ou que hora que eu vou sair de casa, tudo é decisão. Se a gente parasse para pensar e deliberar toda e qualquer decisão, deixa eu pensar, saiu agora, mas deixa eu ver todos os pontos positivos de sair agora e todos os pontos negativos de sair agora. A gente não teria processamento cerebral para conseguir tomar 5 decisões no dia. Sim. Então, o cérebro, muito habilmente, se moldou para que a gente tomasse decisões mais triviais e cotidianas de forma intuitiva, automática. Tudo bem. No entanto, consumo, dinheiro, aplicação, tudo esse universo não pode ser comandado pelo lado intuitivo. A gente tem que deixar o lado deliberativo, que demora um certo tempo. Isso vai de pessoa para pessoa, que demora um certo tempo para funcionar. Então, realmente, você parar, e não é só no aplicativo, é entrar na loja, ver alguma coisa, falei, eu vou dar uma volta no shopping, vou tomar uma água e vou voltar. Se até lá eu falar, realmente, eu precisava daquilo, Exato. ok, eu compro. Caso contrário, não passa de uma compra por impulso mesmo. É isso mesmo, gente. Olha, economia comportamental, planejamento financeiro profissional. Gente, um privilégio enorme estar aqui com vocês. Foi maravilhoso. Obrigada. Que esse seja onde muitos bate-papos, muito podcast, para a gente conversar e levar isso mesmo para as pessoas, porque precisamos falar sobre dinheiro. Especialmente mulheres, precisamos mesmo falar sobre dinheiro. Muito obrigada, gente. E para você que ficou com a gente até aqui, eu vou pedir para vocês entrarem no nosso site Jornada dos Ciclos de Vida, que a nossa produção está colocando agora o QR Code aqui, e visitar a Previdal nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Obrigada e até a próxima.